Para algumas pessoas, a teoria da mente é sinônimo de empatia, né? Então, o que é a teoria da mente e no que ela se baseia? A teoria da mente, ela se baseia no fato de que a nossa mente não é um objeto diretamente observável e, principalmente, nós não conseguimos atribuir acesso à mente do outro, né? E então, o que seria, resumidamente, teoria da mente? É identificar e atribuir estados mentais em nós e no outro. A síndrome de Asperger faz parte do aspecto do autismo e deve-se entender por aspecto fato de que dentro do autismo existem diversas intensidades, sendo esta de menor intensidade. Esse tipo de autismo se caracteriza por prejuízo na interação social, fato que levou Asperger a indicar o mesmo como um transtorno estável de personalidade, bem como interesse e comportamento limitados. É importante lembrar que os indivíduos que têm esse síndrome não possuem retardo na linguagem ou na percepção da mesma. Os mesmos possuem inteligência conservada. Essas crianças que não gostam de sair do seu espaço de conforto têm os mesmos interesses rotineiros e os mesmos têm dificuldade de perceber o que fica submetido da ironia e entender quando alguém está brincando ou falando sério. E pessoas com a síndrome de Asperger, que é esse autismo aí, que ele é bem levinho, ele é classificado como autismo leve. Ele tem essa dificuldade de relacionar, de olhar para as pessoas e ver, ele não tem essa capacidade de olhar nos olhos, de poder perceber o que está se passando, se alguém está triste, se alguém está feliz, qual sentimento aquela pessoa está vivendo naquele momento. Ele não consegue se expressar. Ele tem essa dificuldade de se relacionar. Ele é essa pessoa que gosta de ficar simplesmente retraído. Mas isso não quer dizer que ele não sinta. Ele sente empatia. Ele tem seus sentimentos, mas de forma imatura, deficiente. E a teoria da mente vem falar para nós que nós necessitamos dessas habilidades essas sociais, que nós precisamos para nos relacionar. Nós precisamos compreender o outro, nós precisamos perceber o outro para que a gente possa se relacionar. Então, por isso que essas crianças têm dificuldade de se relacionar, porque elas não têm essa facilidade de reconhecimento, de reconhecer emoções, de reconhecer essas pistas sociais, mas elas conseguem perceber apenas o mundo físico, a maioria das vezes o mundo físico, e leva muito as coisas para o lado literal. O transtorno do espectro do autismo não tem cura, porém há possibilidade de tratamento. E entre essas possibilidades tem a terapia cognitivo-comportamental, a terapia ocupacional, a psicoterapia e existe também a possibilidade de medicamentação. Quanto aos medicamentos, não existem medicamentos específicos que tratam a síndrome de Asperger ou o autismo. São usados, na verdade, medicamentos que visam minimizar sintomas secundários ou sintomas de transtornos associados à síndrome de Asperger. O cérebro do autista ou da criança que tem síndrome de Asperger produz alguns neurotransmissores de forma excessiva, como é o caso do glutamato e da serotonina. Além disso, é importante enfatizar que o sistema dopaminérgico ele também tem uma alteração do nível, ou seja, há uma aumentação do nível desse sistema. Para isso, são indicados antidepressivos, neurolíticos, que no caso também podem ser chamados de antipsicóticos e ansiolíticos. No caso de autistas, né, ou crianças com síndrome de Asperger que tenham ansiedade, depressão. Os antidepressivos, ele tem uma função de inibir o fluxo de neurotransmissores no sistema nervoso central,
que é o caso, por exemplo, do neurotransmissor serotonina. Esse neurotransmissor, ele é liberado de forma excessiva e é por isso que os antidepressivos eles são usados nesse caso. Já os neurolípticos ou os antipsicóticos, eles são usados, porque ele tem a função de inibir receptores dopaminérgicos, receptores de dopamina. E a dopamina, ela tem profunda relação, é intrínseca ao humor. Alguns autistas ou crianças com síndrome de Asperger podem ter transtornos de humor, podem ter alterações no humor, fazendo assim com que a criança ela tenha agressividade, com que ela tenha raiva, com que ela tenha irritabilidade e seja muito agitada.